Fala família, Liga Igor falando, Bitcoin chegando a 82 mil dólares e hoje então confirmando, concretizando um possível rompimento. Rompimento esse que sempre que a gente viu em ciclos passados iniciou uma nova jornada de um ciclo de alta. Será que realmente esse rompimento vai ser confirmado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Além disso, também vamos falar de Michael Saylor, que acordou falando: posso vender meus bitcoins? Posso não, vou vender meus bitcoins. Vamos entender, obviamente, isso a fundo. Deixe seu like, ative a notificação e também, família, não deixa de conferir todas as vantagens que você tem a ser membro da Liga. A gente tem conteúdo exclusivo por lá todos os dias, além, óbvio, dos vídeos fechados, lives que a gente faz fechadas. Não deixa de conferir, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá, família, gráfico semanal na tela. Então, vocês notam que a gente tem essas duas médias móveis que formam aí as bandas de suporte para bull market e atualmente a gente nota que é muito claro que a gente está tentando fazer esse rompimento. Ou melhor, caso no domingo feche dessa forma essa vela, lá no domingo, 9 horas da noite, que é o fechamento dessa vela, se ela realmente fechar com Bitcoin 82, 83 ou até superior disso, vai ser muito positivo, porque vai estar se concretizando realmente o primeiro passo, a gente pode falar assim, para esse rompimento. Porque qual é o rompimento ideal sempre que a gente faz? A gente vem, rompe a zona de resistência principal, a ideia é ter uma continuidade, depois volta, testa a antiga resistência como suporte, esse suporte é confirmado, e aí sim a gente faz um pivô de alta. Esse aqui é o rompimento ideal. E é óbvio que para ele ser concretizado, é um passo de cada vez. E estamos dando possivelmente esse primeiro passo aqui com o Bitcoin chegando a 82 mil dólares, lembrando que ele precisaria fechar sim ou no nível superior, mas só fecha no domingo às 9 horas da noite. Então, até lá, vamos ficar de olho em como isso vai se desenvolver. Essas duas médias móveis, ou a chamada banda de suporte para bull market, a gente nota, eu já mostrei isso para vocês aqui algumas vezes, que se a gente pegar os dois bear markets passados, é muito nítido como ela vai guiando e sendo a principal resistência de todo o bear market. Uma vez que o Bitcoin ele faz esse rompimento, a gente inicia uma nova jornada para um novo ciclo de alta. Aqui foi a pandemia, tá? Então a gente pode excluir esse evento, porque realmente foi um evento chamado Cisne Negro. O Bitcoin ele inicia então uma nova jornada para um novo ciclo de alta e o fundo já ficou para trás. Principalmente é isso que significa. Então, mediante a isso, a gente tem que esse possível rompimento vai iniciar uma nova jornada para o ciclo de alta. Mais uma vez, não é uma jornada rápida, é uma jornada que dura de 2 a 3 anos, mas isso significaria, caso isso seja confirmado, que realmente esse fundo ele já teria sido visto. A gente sabe que, historicamente, a gente tem um bear market que uma duração maior. Então, historicamente, além de durar mais tempo, o fundo ele geralmente é visto no segundo semestre, que seria desse ano, e não agora, né, ocasionado praticamente no primeiro trimestre de 2026, caso esse realmente tenha sido o fundo. É óbvio que a gente não vai brigar com o mercado, até porque a estratégia não muda, a estratégia ela continua sendo dólar cost average por intensidade, sempre, não importa o que aconteça. Mas, realmente, caso esse rompimento seja confirmado, pode sim estar iniciando uma nova jornada. É bem verdade que a gente teve um topo aqui, lá no ano passado, aqui em outubro, a gente teve um topo que não foi um topo pela primeira vez eufórico, né? Foi um topo em que a euforia ela não chegou no mercado nem através de indicadores, como já chegou no passado, e muito menos por indicadores sociais, que realmente é a procura, o interesse, não só por Bitcoin, mas por todos os criptoativos. E isso muito foi refletido nas altcoins, que praticamente nenhuma teve ganhos relevantes, as principais, né, do ciclo passado para esse. A gente não teve, né, a famosa altcoin season como a gente teve ciclos passados. Então, será que isso pode representar um novo comportamento no sentido de que a gente teve um topo pela primeira vez não tão eufórico e dessa forma a gente teria um bear market mais curto? Só o futuro dirá, família, só o futuro dirá para a gente. Estaremos aqui acompanhando. Lembrando que
Tudo isso são especulações, mas a estratégia, ela tem que estar, independente de qual for a sua estratégia, ela tem que estar preparada para todos os cenários possíveis do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin cair, o Bitcoin subir, não importa o que aconteça, sua estratégia tem que estar preparada para ser vencedora. Então vamos entrar agora, de fato, aqui no que a gente amanheceu nessa quarta-feira com o Michael Saylor falando que poderia vender os seus bitcoins. Vamos entender isso. Então a gente postou lá no Twitter. A Strategy reportou prejuízo líquido de 12,5 bilhões no primeiro trimestre, contra 4,2 milhões no período do ano passado. O resultado foi puxado principalmente por uma perda contábil não realizada de 14,4 sobre ativos digitais da companhia. Então isso aqui, beleza, família, nada mais é do que a própria variação no Bitcoin, não tem problema. Ainda assim, a empresa informou que seguia com os seus quase 820 mil bitcoins em caixa. Beleza, vamos lá. Após anos com o discurso que nunca venderia seus bitcoins, Michael Saylor sinalizou que a Strategy poderá vender uma parte dos seus bitcoins para financiar dividendos. Então, isso aqui é muito importante que vocês entendam, porque qual é a estratégia do Michael Saylor atual para comprar mais Bitcoin? Ele vem, pega suas ações, emite mais ações, na verdade, da sua companhia, joga a mercado para as pessoas comprarem e promete, obviamente, para comprarem suas ações, quem comprar ganha dividendos. Então, ele emite novas ações prometendo dividendos. Dessa forma, família, como é que ele paga, então? Eu hoje comprei uma ação da Strategy que ele prometeu me pagar dividendo. Como é que ele vai me pagar? Da onde vem esse dinheiro, se ele não vende Bitcoin? Esse dinheiro hoje vem com uma nova emissão que ele faz no futuro, prometendo dividendo de novo, captando mais recursos. Aí ele pega esse dinheiro, compra mais Bitcoin, obviamente, e me paga. Mas só de eu falar essa história, que isso, né? Isso te soa o quê? Ele pega o seu dinheiro, compra Bitcoin, te promete um rendimento, mas para te pagar esse rendimento, ele vai pegar um dinheiro lá na frente para te pagar esse rendimento. Isso aí, né? Não preciso falar o que isso tem cara. E é óbvio que uma estratégia como essa, ela tem prazo de validade, porque ele não vai conseguir ficar para sempre pegando novos recursos para conseguir honrar os dividendos de hoje, porque vai chegar um momento em que ele vai ter que pagar tanto dividendo que uma nova captação não vai ser suficiente para honrar esses dividendos. E é óbvio que nesse momento ele vai ter que vender parte dos seus bitcoins para honrar com esse pagamento de dividendo. Até porque hoje, se a gente pegar lá no release da Strategy, ela cada vez, a cada nova emissão, ela vai prometendo mais dividendo. Então começou com 6%, ele faz nova emissão, agora quem comprava ganha 6,5%. Agora quem comprava ganha 7%. Agora quem comprava ganha 7,8%. Então ele vai prometendo cada vez mais dividendo e é óbvio que um dia não vai ser mais possível que ele adote essa estratégia. E aí a gente tem dois fatos aqui. O primeiro fato, até um tweet que eu achei interessante aqui do Caio Oliveira, que é o seguinte: Saylor confirma que venderá Bitcoin para pagar dividendo. Você compra Bitcoin com crédito, você deixa ele valorizar, e então você vende Bitcoin para pagar dividendo. Isso aqui foi uma fala do Michael Saylor, tá? Ele falou isso. Então, é óbvio, você pega crédito, né? Você vai, emite ação, pega dinheiro. Dessa forma, você compra Bitcoin. Você deixa ele valorizar, aí você pega o dinheiro desse lucro, dessa valorização, paga parte do que você prometeu dividendo e ainda fica com lucro. Essa estratégia básica é dele. E é óbvio que a gente entendendo o valor do Bitcoin, a gente sabe que ele sempre, a longo prazo, tende a subir. Mas também é óbvio que essa estratégia ela pode dar problema em algum momento. Principalmente agora a gente já tem a tese da Strategy que nunca vai vender seu Bitcoin, acreditada por muitos, caiu por terra. Na verdade, ele mesmo já falou diversas vezes: nunca vou vender meu Bitcoin, nunca vendo seu Bitcoin, eu vou comprar o topo para sempre. Eu não duvido que essa tese seja uma vontade dele. Só que a estratégia que ele utiliza atualmente é insustentável. Em algum momento ele vai ter que vender para honrar esses dividendos. E é óbvio que isso pode dar problema ao longo prazo, ao longo do percurso, na verdade, porque ninguém tem controle sobre o preço do Bitcoin. Então, em algum momento pode dar problema.
Mas também, família, não é que o Bitcoin dependa disso. O Bitcoin não depende de ninguém. Essas coisas, tanto a Strategy, o Michael Saylor, é óbvio que eles ajudam no curto prazo, é óbvio que ele, adotando essa estratégia, estimula mais pessoas, né, a adotar também essa estratégia, o que influencia no preço do Bitcoin a curto prazo, o que ajuda na adoção. Então, o nosso mundo real, ele tem capacidade de ajudar, acelerar o processo ou atrasar. Por exemplo, se isso aqui dá problema, se o Michael Saylor tem que vender seu Bitcoin, ou até mesmo que seja no lucro, o dia que ele anunciar uma venda, isso vai ser muito negativo. Um cara que disse que não quer vender, um maior entusiasta conhecido mundialmente por Bitcoin, pela primeira vez vai estar vendendo seu Bitcoin. É óbvio que isso vai ser muito ruim para o Bitcoin. E principalmente, se em algum momento a Strategy, por algum motivo, quebrar, essa estratégia não der mais certo, ele tiver que vender, ele tiver que realizar prejuízo, der algum problema, isso vai ser péssimo para o Bitcoin. O Bitcoin vai despencar. Mas isso a curto prazo, porque a longo prazo, o Bitcoin não depende de Strategy, de Michael Saylor, o Bitcoin não depende de ninguém. Mais uma vez, essas coisas do mundo real, elas vão só acelerando a adoção, atrasando, principalmente o preço, mas o valor o Bitcoin já tem. Então vai ser sempre uma questão de tempo, para no longo prazo ele vai tender sempre ao infinito. A gente pode falar dessa forma. Mas foi isso então que aconteceu no dia de hoje. É importante que vocês entendam, para vocês estarem informados, que não é que ele disse, posso vender meu Bitcoin, vou vender. Não, ele vai ter que vender em algum momento para cumprir a estratégia dele. Porque hoje a estratégia ela é insustentável. E o ponto 2 também é que a cada dia eles surgem com uma coisa nova. Todo momento eles surgem com coisas novas. Então, eu não duvido que eles estejam pensando diariamente em novas estratégias, em novas ações, em mecanismos para fazer com que eles consigam comprar mais Bitcoin e, obviamente, também honrar com os dividendos. Eu não duvido que eles durmam e acordem pensando nisso todos os dias. E eles têm cada vez mais se reinventado. Cada dia eles surgem com uma coisa nova. Então, pode ser que ainda tenham muitos capítulos que a estratégia muda, que existam novos mecanismos. Essa é a visão de hoje. E é importante que vocês entendam isso. Mas lembrando, mais uma vez, tudo isso pode influenciar no preço no curto prazo, porque no longo prazo a gente sabe que o Bitcoin ele já venceu. Então, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para participar dos nossos airdrops semanais, toda semana a Liga faz airdrop. Basta ter conta aberta na Bybit pelo link da Liga, que tem muitos bônus para você que se inscreve, sempre com promoções, tudo na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não é o meu. Todos ótimo dia e até amanhã.